Vamos refletir o Evangelho do 16º domingo do tempo comum. Está em Mateus. Nesse Evangelho vamos ter várias parábolas. Temos a parábola do joio e do trigo, a parábola da mostarda, a parábola do fermento. E Jesus ele está falando muito em parábolas. No próprio Evangelho mesmo fala. Por que ele está falando em parábolas? Porque para se cumprir o que foi dito, abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar as coisas escondidas desde a criação do mundo. E a parábola do joio e do trigo representa o mal que semeando neste mundo pelo demônio e tudo que nos tira de perto de Deus. Esse é o joio, né? Representa o mal que é semeado no coração de todas as pessoas. Por mais que a gente tente ser de Deus, o demônio vai tentar nos afastar de Deus. E o trigo é tudo de bom que Deus planejou para a humanidade desde os tempos primórdios. Ou seja, nós temos um grupo de pessoas que evangelizam. O demônio vai tentar de todos os modos plantar joio no meio do grupo que evangeliza, para tentar destabilizar aquele grupo para parar de evangelizar sobre Deus. Então isso que é a realidade. O trigo é como se fosse um grupo de pessoas evangelizando e viesse uma pessoa para tentar desfazer este grupo. No caso, então, é o joio. E nós temos também a parábola da mostarda. O reino dos céus é para os humildes de coração, que serve a Deus e ao próximo com alegria. Ou seja, os humildes são pequenos, frágeis como a semente de mostarda, mas Deus põe a mão sobre eles e cresce e se torna a árvore maior e a mais linda, no qual os pássaros fazem seus ninhos em seus ramos, ou seja, pequenos se tornarão grandes. Ou seja, a parábola da mostarda mostra pra gente que começa pequenininha, cheia de árvores grandes perto, mas com o tempo ela se torna forte e se torna mais bonita. Temos também a parábola do fermento. A história é uma metáfora para o crescimento interno do reino de Deus no mundo. Da mesma forma que o fermento penetra e se espalha dentro da massa, fazendo-a crescer, o reino de Deus se alastra pelos 4 cantos da terra. Ou seja, o reino de Deus ele se alastra pelos 4 cantos da terra. As 3 parábolas, ambas falam do reino dos céus. Jesus está falando aqui do fim do mundo, Jesus está falando aqui do reino dos céus é para os humildes, Jesus está falando aqui do reino do céu como um fermento, ou seja, consistente. É para os humildes, é para os consistentes. Então, o reino dos céus, ele não é grande, ele não gosta de riqueza, ele não gosta de poder. Ele gosta da humildade. Deus é grande, mas se faz pequeno. E cada um de nós temos que servir ao próximo como serve a Deus, com alegria, com satisfação do que está fazendo. Senão, não adianta estarmos aqui evangelizando se não servirmos o próximo com alegria e satisfação. É essa a mensagem do Evangelho do 16º domingo do tempo comum para nós, que sejamos participantes do reino de Deus, que nós não deixamos nossa fé e nem o reino de Deus aqui na terra se tornar pequeno e sim grande, e que nós fomos fazer fermento do reino de Deus para que ele cresça sempre, para que ele não diminua, e que nós possamos ser trigo
onde tem joio, ser trigo na vida das pessoas que estão sofrendo. Então essa aí é uma pequena reflexão sobre o Evangelho deste domingo.